Quando a gente começou a pesquisar sobre Canadá, eu comecei a procurar informações. Na época, a gente não tinha tanta informação como tem no YouTube hoje. Hoje. Então, as empresas não estavam no YouTube, não tinha blog, não tinha. Era muito uma coisa ali e outra aqui. E aí eu comecei a procurar ajuda, comecei a entrar em contato com essas empresas e eu me senti muito distrata. Eu sentia que eles estavam me tratando como um número. Entendi. E me incomodava que uma empresa só fazia o visto e a outra só fazia o curso. Uhum. E isso me gerava uma insegurança muito grande. Porque eu pensava, como é que eu vou saber que a que está me oferecendo o curso está oferecendo o curso de acordo com o visto? Então aquilo me deixava muito insegura. Foi quando eu criei o meu canal no YouTube, que na época se chamava Canadá Passo a Passo. Era também o nome do meu blog. Tá. E ali eu comecei a me conectar com pessoas do Brasil inteiro querendo morar no Canadá. E aquelas pessoas começaram a acompanhar a minha jornada. E eu via que elas tinham as mesmas preocupações que eu. Elas tinham as mesmas inseguranças que eu. E você via que não tinha nenhum lugar que te supria essas dúvidas. Exato. E aí eu lembro até hoje, no dia 16 de março de 2015, eu sentei com o Bruno e com uma advogada que é a minha mentora de vida. Falei, eu quero abrir uma empresa no Canadá. Eu ainda estava no Brasil. Tá? A louca. Eu quero abrir uma empresa no Canadá. Eles falavam, tá, Dani, mas o que essa empresa vai oferecer? Eu falei, tudo. Eu quero ser a primeira empresa que oferece absolutamente tudo que o novo imigrante precisa no Canadá. Puta. E ali eu construí a primeira ideia, depois eu vim pro Canadá. Aí, eu acho que quando você joga pro universo, o universo evolve. Então, não foi à toa esse primeiro emprego na área de imigração. Na verdade, para mim, ele foi uma confirmação. Eu trabalhei por 2 anos em empresas de imigração aqui em Vancouver, aprendendo, virei coordenadora. Fui desde aprender um visto de turista até um processo de residência permanente, cidadania. Até que a gente se tornou residente permanente, a gente conquistou a residência permanente. Foi muito engraçado, Vini, porque a minha residência saiu em julho, o cartão de residente permanente chegou em setembro, em outubro eu pedi demissão de tudo e falei, agora eu vou viver da minha empresa. Então deixa eu entender, você conseguiu virar residente permanente 2 anos depois que você estava no Canadá? Que foi aprovado foi 1 ano e meio depois. Tá. Mas até sair dos trâmites foi 2 anos. E para você conseguir essa residência permanente, você tem que partir de algum lugar ou você tá no Canadá, você já tá concorrendo a... Não. Para cada tipo de perfil, para cada pessoa, vai ter uma estratégia mais adequada. Hoje o Canadá ele tem mais de 80 formas de imigrar. Caraca. Mais de 80 processos diferentes. Putz, grilo. Então, geralmente, para cada perfil, a gente cria uma estratégia. No meu caso, eu era muito nova. A minha idade, idade ajudava muito. Eu, 1 ano e meio que eu fiquei aqui trabalhando, eu fui para um nível de inglês muito bom. Tá. Então, eu tive que comprar inglês. Eu tinha mais de 1 ano de experiência de trabalho no Canadá e isso conta muito para você poder emigrar. O meu diploma em Direito valia muito, ele tinha peso de mestrado no Canadá, então isso também ajudou. Via de regra, eu brinco que existe um perfil ideal, que é a pessoa com experiência de trabalho, com formação, uma boa idade, um bom nível de inglês. Esse é o perfil ideal, é o perfil que o Canadá quer. Pessoas que venham para trabalhar, para trazer força laboral, pagar impostos e, enfim, a máquina da aposentadoria. O Canadá, ele, na verdade, eu sinto, pelo que você está me falando, eu sinto que ele é um país que ele acolhe muito bem o imigrante, porque ele quer que o imigrante venha para o Canadá, ou vá para o Canadá, e fique. Né? Acho que é isso, né? Porque ele precisa do imigrante. O Canadá é um país com uma população muito velha.
Aqui também. E as pessoas não são muito de ter filho aqui. A taxa de natalidade é baixíssima, é menos de 1. Caraca. Então, as pessoas envelheceram e não tem gente jovem para trabalhar e pagar o imposto que vai sustentar essas aposentadorias. Entendi. Entendeu? Então, o Canadá ele depende do imigrante. Por isso que ele tem tantas políticas antidiscriminatórias. Então, você não pode sofrer discriminação. Se você sofrer, você chama a polícia. O canadense, ele meio que teve que engolir os imigrantes. Entendi. Porque sem a gente, não tem força laboral. Sem força laboral, não tem imposto, não tem aposentadoria. Entendi. É lógico que isso não te exime de passar por uma situação difícil, de discriminação, enfim, de xenofobia, mas no geral, é por isso que o Canadá tem uma fama de que é friendly. Entendi. Para o imigrante. Entendi. Porque o país depende do imigrante, né? Então, assim, 80 formas de imigração você não vai achar em nenhum país do mundo. Não, acho que não mesmo. E acho que isso foi o que chamou a minha atenção na época. E eu pensei, poxa, se eles estão querendo tanto, alguma dessas formas vai servir para mim. Com certeza. Entendeu? E aí eu entendi que precisava me qualificar, que apesar de ser jovem, de ter experiência, tudo, eu não tinha o inglês, eu precisava do inglês. Foi quando eu entendi que trabalhando no Canadá a gente poderia alcançar essa residência muito mais rápido. Então acho que então, o que você está falando são duas coisas muito importantes que eu acho que um brasileiro que quer ir para o Canadá tem que saber. A primeira, o inglês essencial. O francês. Ou o francês. O francês também. Se você, depende do lado que você vai. Se você for para cá, se você vir pro lado inglês, o inglês. Se você for pro Quebec, é francês. Ah, não sabia disso. Tá vendo? Mais uma informação. E também trabalhar. Trabalhar, eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais você trabalha... sempre vai ser a melhor moeda de troca que você tem para conseguir a residência permanente aqui. Legal, legal. E aí, é difícil arrumar trabalho aí, Dani? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de uma dúvida que eu tenho. Eu, 35 anos, tenho passaporte cidadania italiana e falo não passo fome no inglês. Tá? O que você diria para mim nesse caso? Em termos de imigração, a análise é muito mais profunda. Sim. Análise jurídica. Agora, no overall, cara, você tá disposto ao quê? Qualquer tá coisa. Disposto a trabalhar de tudo? Mais do que eu já trabalhei. Você pode vir. Você vai no dia seguinte, você tem emprego para trabalhar. Aqui tem obra que você chega na porta e fala, posso trabalhar? E eles te põem para dentro. Mesmo se você tiver ilegal? Infelizmente, sim. Mas eu não gosto de falar sobre isso para não... Sim. Não, entendi. Incentivar, mas eu sei que assim, eu já ouvi falar que sim. E mesmo quem não tem visto, eles põem para dentro. Porque precisa.